Achsharat Keilim, adequação de utensílios. Tornar os utensílios aptos para o uso de forma kasher. Ou, resumindo, kasherização de utensílios. Ou seja, quando nós temos utensílios que eventualmente foram utilizados em comidas ou com comidas não kasher. Isso pode se tratar de panelas sobre as quais foi cozinhado, se utilizando carne e leite misturados, ou carne não kasher e assim por diante, ou uma série de outros utensílios sobre os quais foram colocadas, principalmente quando isso ocorreu, a temperatura quente. Foi colocado sobre esse utensílio, sobre essa travessa, sobre essa bandeja, algum alimento não kasher, e eventualmente agora nós queremos utilizá-lo na cozinha kasher, nós queremos aproveitar esses utensílios, ou uma pessoa decidiu kasherizar sua cozinha, um Yehudi quer passar a observar as leis de kashrut, kasherizando sua cozinha, e eventualmente ele quer se aproveitar de alguns utensílios que ele já possuía de antes. Então, de forma geral, muitos utensílios de fato podem ser adequados, podem ser kasherizados. Apenas alguns tipos de utensílios, particularmente pratos de porcelana, sobre os quais foi colocado uma comida kasher quente, ou foi colocado carne ou leite, etc. Então se diz que a porcelana, como ela é muito frágil, o processo de kasherização não seria feito de forma adequada, ela não resistiria. Então muitas vezes isso é inviável de ser kasherizado. Mas utensílios, por exemplo, de metal, panelas, coisas similares, etc. Esses utensílios podem ser kasherizados. De forma geral, existem dois processos de kasherização, conhecidos como agalá e libun. Agalá é uma forma de esterilização, quando nós enchemos o recipiente, o utensílio de água até a borda e deixamos a água ferver, chegar à temperatura máxima, quando ela estiver fervendo, borbulhando, até transbordar e também cobrir em temperatura máxima a parte até externa do utensílio. Então se diz que assim como o utensílio absorveu a comida não kasher através do calor, houve essa absorção, então nós submetemos o utensílio aqui também a esse calor intenso, através de água fervendo, fazendo essa agalá, para expelir todos os resíduos não kasher que foram absorvidos dentro do utensílio. Existem outros utensílios que eles vão ter contato, que eles têm contato direto com o fogo, não é? Assim como uma pessoa fez churrascos com espetos de carne não kasher. Então, a regra, de forma geral, é que sempre a kasherização ela segue o modo de uso do utensílio. Então, quando se trata de panelas, em geral, panelas se cozinha com água, etc. A comida é colocada na panela acompanhada de algum líquido, etc. Não é? E assim ela é cozida. Então, o processo de kasherização também envolve a água e esse processo de esterilização, a galá que nós mencionamos. Mas existem alguns utensílios que têm contato direto com o próprio fogo, como nós falamos, o exemplo dos espetos. Às vezes existem alguns tipos de frigideiras, sem água, sem óleo, etc. Enfim, então nesse caso o processo de kasherização é chamado de libun, a ser utilizado, assim como a absorção veio em contato direto com o fogo, a kasherização também deve ser em contato direto com o fogo, ou seja, que vai se procurar chambuscar esse utensílio, colocá-lo na própria chama. Isso pode ser às vezes através de um maçarico ou de uma chama acesa, e colocar esse utensílio na chama até que ele fique em brasas, etc. E com isso se diz que ele vai atingir essa temperatura no qual vai estar expelindo tudo aquilo que absorveu anteriormente, e dessa forma vai estar sendo kasherizado. Como nós dissemos, utensílios de metal, de alumínio, etc. Então eles são suscetíveis a esses métodos, já como nós falamos, pratos de porcelana que são muito frágeis. Então a pessoa até pode recear de quebrá-los e, portanto, não fazer o processo mesmo da galá, de mergulhar em água fervendo, de não fazer da forma adequada. Então, às vezes, acaba inviabilizando
a sua cacherização. Mas, de forma geral, existem essas opções e possibilidades de adequar mesmo utensílios que anteriormente foram utilizados de forma inapropriada, de forma não kasher, existe essa possibilidade de kasherizá-los, de torná-los, então, aptos para uso em uma cozinha kasher, isso passando pelo processo adequado, pelo processo que lhe cabe dentro da kasherização, das leis de kasherização de utensílios.